Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Estamos quase na primavera aqui na Europa. Hoje é o dia 20 de março. Eu gostaria de ler em Apocalipse capítulo 7 e verso 10. E gritavam com um grande estrondo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e pertence ao Cordeiro de Deus. Estamos meditando então sobre a salvação nesta parte, no início das 7 trombetas, no final dos selos e no início das trombetas. Pedro e João vão ser conduzidos diante do Sinédrio e vão então serem julgados e condenados. As mesmas pessoas que condenaram Cristo Jesus. O texto de Atos capítulo 4 nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar para aquele povo sobre a importância de Cristo Jesus e da salvação. E ele vai dizer em Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Não há outro nome. É o que o Pedro está dizendo para aquelas pessoas que eram, na verdade, religiosas, né? A religião não dá salvação. Quem dá salvação é aquele cujo nome é Deus salva. Deus salva. Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias, nos dá a salvação. João, no capítulo 20 do seu evangelho, 30 e 31, ele diz que muitas coisas, Jesus fez muitas coisas, mas nem tudo que Jesus fez poderia se colocar no manuscrito. Então, ele, João, escolheu certos sinais, na verdade 7, para mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que crendo nele nós temos a vida eterna. Quando você se depara, então, com a mensagem do Evangelho, você tem duas opções. Ou você continua na direção que você estava, ou você, então, se volta para Cristo. Não há salvação, ele está dizendo. E no capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro vai dizer praticamente a mesma coisa. Ele vai dizer, respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus. Então receberão a dádiva ou o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo é então receber a salvação. Eu moro aqui no departamento 64, perto da fronteira com o País Basco espanhol. Eu moro no País Basco francês. E aqui tem uma autoestrada muito importante que muitos vão pegar para ir para a Espanha e para Portugal em seguida. Inclusive no verão, quando você para em algum ponto de parada dessa 63, que é a rodovia 63, você vai encontrar muita gente falando português. Porque muitos portugueses fazem, então, aquela diáspora, aquela viagenzinha do verão, indo de vários lugares daqui da Europa para o Portugal e passam aqui perto do nosso vilarejo. E eu digo sempre para os irmãos aqui, se vocês estiverem querendo ir para Bordeaux ou mais tarde ir para Paris e vocês pegarem a direção na 63 indo para o sul, ou seja, para São Sebastião, para a Espanha, para Portugal, vocês nunca vão chegar em Paris, a não ser que façam toda a volta do planeta, o que é um pouco difícil de carro, não é mesmo? Então, antes de chegar na fronteira, ou mesmo depois de passar a fronteira com a Espanha, você tem que, sendo um ser inteligente, você diz, não, se eu continuar nessa direção, nunca vou chegar em Paris. Eu vou ter que me arrepender, ou seja, eu vou ter que dar uma meia volta. É o que Pedro está dizendo aqui para o povo. Vocês estão indo na direção errada, precisam dar a meia volta e se converter, na verdade é a mesma coisa, e voltar-se para aquele que é o único que pode nos dar a salvação. Só existe salvação no nome dele. Quando você recebe Cristo na sua vida, você recebe a salvação. E Jesus, ele mesmo está dizendo em João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Repita comigo, ninguém pode vir ao Pai. Ninguém pode receber a salvação, ninguém pode ser cheio do Espírito Santo, ninguém pode receber a vida eterna sem Jesus. Se você não tem Jesus, você precisa de Jesus. Conversa com ele hoje, diga, Senhor, eu preciso de ti. E se você já tem Jesus, viva uma vida plena com ele, porque não existe salvação em nenhum outro nome. Que Deus tenha misericórdia de nós.